início, do início mesmo da cidade. E ela vai dar um depoimento também que a gente acha que pode ser importante. Eu já dei depoimento, só vou dar uma mensagem. Santa, Depoimento aquele depoimento vai ser para a gente fazer um filme daqui um ano e meio e tal. Você falar agora... A pergunta nossa é... Hoje? Que veio, já. por que veio para aqui? Bom, eu só fiz uma mensagenzinha. Eu sou muito feliz, sempre fui muito feliz, sempre adorei viver. Por quê? Em primeiro lugar, eu sempre gostei de tudo aquilo que eu faço, né? Eu, desde criança, lidei com criança. Tanto que fiz o meu curso no colégio de freira, interno, com 5 anos de internato. Saí, já fui lecionar e nunca adotei outra profissão. Hoje, às vezes, eu penso que eu poderia ter adotado outra profissão para variar, para não ficar a rotina. Mas eu não sentia rotina, né? Porque lidar com criança é a coisa mais linda, agora lidar com amor. É claro que hoje não se pode fazer só por ideal, porque a vida está bastante difícil. Mas sem ideal, uma grande dose de ideal também, o trabalho não fica bem feito e a gente não se sente realizado. Então, eu acho que todas as nossas colegas, que eu estou vendo aqui quase com uma faixa só, etapa de idade, assim, na mesa, parece tudo gente muito jovem que está começando, não é a maioria aqui. Então, o que eu posso dizer é isso, trabalhem com amor, com dedicação, e procurem realizar o seu trabalho pensando nessa criança que futuramente seja um serzinho que pode ser muito bem conduzido e pode ser também. Obrigado. Nós temos também aqui a professora, de manhã eu já estive conversando com ela, e até pedi que ela fizesse favor de voltar à tarde, para ela se talvez pudesse aqui. A professora Ana, que também gostaria que a senhora dissesse por que veio a Brasília e um depoimento seu. Eu cheguei a Brasília em 1957, mais precisamente dia 2 de abril, na véspera do lançamento da pedra fundamental do Palácio da Alvorada. Em Goiânia até nos aconselharam a não vir para Brasília, porque Brasília estaria cheia, porque o doutor Juscelino estaria aqui. Mas, como a gente já tinha programado, viemos para Brasília e realmente tinha muita gente. Para conseguir, só existia um hotel em Brasília, parece que 2. Para conseguir um quarto foi o último que nós conseguimos. Eu vim com meu marido e meus 2 filhos. Foi uma aventura. E viemos para Brasília, que meu marido vinha para trabalhar, e o doutor Saião me perguntou se eu era professora. E como eu era professora, estavam precisando de professora aqui em Brasília, que as crianças já estavam chegando. Porque no início de Brasília era para vir apenas os homens, não era para vir família. Mas as famílias foram vindo, mesmo sem autorização, e precisava de uma escola. Então eu comecei a dar aula na sala de reunião dos diretores da Nova Cap. Nem era na escola, era uma sala, era uma mesa em U, era a sala de reunião dos diretores, e ali eu comecei a dar aula. Como já o número de alunos foi crescendo muito, já tinha mais de 100, 150 alunos, então foi visto a necessidade de se construir uma escola. Foi construída então a primeira escola, o G1, hoje Júlia Kubitschek, que, se não me engano, está abandonado. Não sei se ainda está abandonado. Se eles estão fazendo alguma coisa, se não estiver, é uma pena. Uma primeira escola muito bonita, muito bem cuidada durante muito tempo. E lecionávamos, éramos 4 professoras, 2 de manhã, 2 da tarde. As crianças tinham horário integral, faziam pela manhã as 4 séries normais, à tarde voltavam para outras atividades. Recebiam refeição na escola, recebia lanche, refeição, fornecido pelo SAPS, né? Não existe mais há muito tempo, mas dado pela Nova Cap. E depois de 58, me parece, aí foram abertas as primeiras escolas do plano piloto. Funcionavam nas escolas da Fundação, nesse tempo era a Fundação da Casa Popular, aqui nas 700. Eram 4 ou 5 escolas, né, Sandra? 59. 5 escolas, 5 casas que foram transformadas em escolas. Até que foi inaugurada a 308, aqui ao lado, e o Jardim de Infância da 21 de Abril. Então, depois disso, fui ser vice-diretora da 108, fui diretora
em Sobradinho. Depois fui para a assessoria da fundação e lá me aposentei. Estou aqui até hoje. Depois disso, tive uma escolinha, uma creche, uma escolinha de jardim, infância, creche, maternal, jardim. Esse ano deixei. Esse ano realmente eu me aposentei. Salvar o mundo com as minhas teorias, né? Aí cheguei, em 1968, o UNB. Não deu outra coisa. De repente, que era assim a ilusão, né, de todo mundo que estava terminando o segundo grau no Brasil, era vir para o UNB. Só que a Redentora já tinha acontecido, né, 1964, e na UNB naquela época tinha mais polícia do que tudo. Todo dia tinha um problema no campus. E, de repente, eu comecei as pessoas, os professores sumiam, mudaram os professores, apareciam outros, começavam a ensinar os conteúdos com abordagem totalmente diferente do que a gente estava aprendendo. Até que um dia teve um movimento de estudantes aqui na W3 e eu fui presa. Aí cheguei lá para onde nos levaram. Eu cheguei lá, gente, mas eu tomei um mau susto, porque eu sou mineira, né? Cheguei lá, tinha um retrato de Tiradentes, barbeado, de rabo de cavalo, era numa dependência militar, sabe? Da polícia militar. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, até a barba do Tiradentes, esses generais já tiraram, eu vou embora, eu não vou ficar mais não, né? Eu acho que era para não confundir com os hippies da época, né? 1968, 69, estava assim, muito efervescente ainda, né? Os últimos ventos do Woodstock. Eu acho que era para a gente não confundir Tiradentes com... Não confundir os hippies com Tiradentes, achar que ele seria o novo, né? Que ele seria o Salvador, devia ser qualquer coisa assim. Aí pronto, fui embora. Mas o problema é que não era só isso. Gente, eu era horrorizada. A primeira noite, eu cheguei aqui à noite. No outro dia eu acordei em Taguatinga. Nossa, que favela! Só barraco de tábua, asfalto era assim um miolinho, esgoto correndo, uns quartos que as casas não eram casas, era assim um comércio e atrás tinha um quarto, ali morava aquele monte de gente, era uma loucura. Até que na casa onde eu fui, não, a coisa era mais decente, mas era de madeira. E para nós em Minas, madeira era uma coisa assim, casa de madeira era uma coisa muito pejorativa, aquilo ainda estava muito forte dentro de mim. Aí juntando essas coisas, uma cidade que ninguém me conhecia, um dia eu passei mal na W3, caí, ninguém me socorreu, fiquei uns 10 minutos caída, lá no início da W3, setor comercial sul, as pessoas passavam, olhavam e seguiam adiante. Aí, quer dizer, mas isso tudo eu suportei. Aí no dia que eu vi o Tiradentes barbeado, eu falei, não, isso aí não vai dar não. Fui embora. Mas só que eu fui para a Amazônia. Saí daqui e fui para a Amazônia. E quando eu cheguei na Amazônia, eu levei o maior choque. Porque as pessoas, o sonho das pessoas era vir para Brasília. Eu lembro que eu passei no interior do Maranhão e quando eu falei que era mineira, que era de Brasília, um senhor ajoelhou e beijou meus pés, agradecendo Juscelino Kubitschek. Olha como é que a coisa estava na cabeça das pessoas, né? Você é mineira, sou, e veio de Brasília? Ah, não, sabe? E ele se prostrou. Aí eles foram me contar como é que era a vida deles antes da Belém Brasília. E era realmente uma miséria. Eles tinham razão mesmo de ter adoração naquela... Quer dizer, estavam impregnados da propaganda oficial. E até então eles não tinham nenhuma via de comunicação com o Sul. Isso que começava a acontecer aqui, que dava para eles a referência do que era o Sul e o Leste. Em 84, eu sempre gostei muito de acompanhar os movimentos políticos. Aí em 83, quando começou a campanha das diretas já, eu comecei a acompanhar os comícios das diretas já, às vezes ia, às vezes não, via pela televisão, mas vi
participei de alguns, em Recife, de Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte. Aí, mas em Belo Horizonte já foi bem na véspera de vir para cá. Os primeiros foram em julho. Eu falei, o que? Esse negócio vai acabar lá em Brasília. E vai mudar tudo. Eu vou para lá. Aí, em novembro eu vim aqui, fiz o concurso para a fundação, que eu tinha feito em 68, mas não tinha assumido. Vim aqui, fiz o concurso. Mas eu vinha mais, era para poder estar aqui no dia da votação das diretas. E estava. Só que chorei do mesmo jeito que todo mundo chorou. Mas achei uma coisa ótima, aquele buzinaço, e o presidente com medo de buzina, como se buzina machucasse, né? Mas de repente devia machucar a consciência. Aí as coisas começaram a acontecer. Quando eu cheguei aqui, a Assembleia de Professores, em 1984, em negociação salarial, o dia que dava muito, a diretoria do sindicato até batia palmas, tinham 200 professores. E no ano seguinte, 85, os professores, depois de 6 anos, fizeram uma greve. Já não tinham medo. O medo tinha acabado. E hoje, muita coisa mudou. É claro que tem muito mais por mudar. O movimento dos professores no Distrito Federal é uma prova disso. E eu me sinto feliz por ter chegado aqui naquele momento, de ter, sabe, eu tinha que vir mesmo para a votação das diretas e ficar e lutar pelas diretas no Distrito Federal, em todos os níveis, não é? De tudo que existiu naquela época, eu presenciei de perto, quando chegavam os caçambas, às vezes até com 20 defuntos para serem registrados, óbitos, certo? Então, a lembrança que eu tenho de Brasília, do início de Brasília, é um caminhão, um guindaste e um redemoinho daquele que tinha muitos metros de altura, carregando toda a imensidade de folhas. Indo para Anápolis, naquela época, a gente gastava 2 dias, no tempo chuvoso, às vezes a gente dormia no Campo Limpo, não dava para chegar no mesmo dia, passava aquele cerradão. Minha sogra, naquela época, tinha um hotel no Planaltino, onde se hospedava o Israel Pinheiro, o Ernesto, o Saião e às vezes até José Kubitschek. Então eu vivia assim, bem de perto esse movimento todo do nascimento de Brasília até hoje. Certo? Eu fui escriturária até 64, 65 eu comecei a carreira de professor leigo e na fundação eu comecei em 71. Só eu queria dizer o seguinte, isso tudo me deixa recordar muita coisa na minha memória, só que parecia que os tempos eram melhores. Hoje nós estamos muito embaraçados. E eu acabei de dizer hoje aqui para a aula que como esse seminário, para mim, foi só um momento de reflexão daquilo que eu vi, daquilo que eu senti, daquilo que eu li, daquilo que eu participei, certo? Foi muito boa a reflexão. Mas melhor ainda, eu acho, nós, em termos de educação, não sei se eu estou falando aqui, se alguém estiver pensando ao contrário de mim, pode dizer, nós sentimos hoje, assim, meio confusa, um tempo muito, parece ruim, certo? Mesmo na educação. Nós estamos, assim, parece num marasmo, num caos, que a gente se sente, eu me sinto como professor, eu me sinto como mãe, como líder de comunidade, como diretora que sou, eu me sinto assim, vendo assim, um desânimo no rosto de cada um, vendo um desânimo imenso a nível de educação, certo? Todo mundo assim desanimado, pelas mudanças, ou porque ganha pouco, ou porque está difícil, porque, sei lá, parece que na época da ditadura a gente era mais animada e até um tanto mais, assim, consciente no trabalho, certo? Muita coisa já mudou, esse novo plano democrático, nós já avançamos muito no resto da menadura, mas precisamos avançar, como diz uma aqui que eu não me lembro, o coração, precisamos avançar o amor pelo magistério, precisamos avançar a integração a nível de escola, precisamos avançar muita coisa. Pode ser que agora foi assim um rompimento desse aspecto ditador para vir mais essa abertura, mas eu acho que nós estamos precisando da